Pirapop na TV de hoje, conversamos com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba, que falou sobre o aumento nos números referentes à violência contra a mulher e como inibir esses casos. E também com um advogado que tirou dúvidas sobre assédio moral e aposentadoria. Um programa de utilidade pública. O Pirapop na TV começa agora. Amplo espaço com estacionamento gratuito, brinquedoteca, amamentação, fraldário, cafeteria, sala de estar com 2 ambientes, velórios humano e pet e um salão nobre para homenagens e despedidas fazem do Memorial Metropolitano de Piracicaba um local diferenciado, visando amenizar a dor da família enlutada e proporcionar ao ente querido o direito de ser velado com amor, respeito e dignidade. Memorial Metropolitano de Piracicaba. Velórios 24 horas. Rua Cajobi, 326, Parque Continental, Chicó, Piracicaba, São Paulo. Telefone 19 3382 5292. Memorial Piracicaba, uma empresa das funerárias Abil, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. O Pirapop é um portal de notícias criado há 3 anos com a missão de valorizar a ética, a verdade e a credibilidade para os nossos seguidores. No Pirapop, você encontra as mais diversas linhas editoriais que oferecem um conteúdo atualizado, regional, do Brasil e do mundo, levando informações relevantes, onde você acompanha as últimas notícias sobre esportes, política, saúde, ciência e muito mais. Aqui temos o seu melhor espaço online. No programa de hoje, nós vamos prestar uma utilidade pública a você mulher, a você que procura uma aposentadoria e a você que sofre assédio moral. O nosso programa de hoje é total de utilidade pública e mais, sem notícias negativas. Nós estamos aqui na Delegacia da Mulher em Piracicaba para falar com a doutora Monalisa Santos e apresentar para você os seus direitos, como você pode resolver aquele problema que às vezes atrapalha muito a sua vida. Doutora Monalisa, muito obrigado por nos receber aqui na sua delegacia, é um prazer falar com a senhora. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite e poder prestar esclarecimentos, ajudar a nossa população dos serviços que são oferecidos aqui pela Delegacia da Mulher de Piracicaba. Doutora, a gente acompanha através da mídia, do próprio trabalho nosso, da imprensa e tal, a gente tem percebido que cada vez mais a mulher tem sofrido vários tipos de violência. Aí as pessoas falam como fazer, como proceder, como está aqui na sua delegacia, aqui na nossa região, o trabalho da Delegacia da Mulher, da delegada Monalisa com as mulheres de Piracicaba. Então, a gente tem notado que tem ocorrido um aumento de violência contra a mulher, isso é notório em todas as mídias, mas a gente tem procurado fazer um trabalho para combater essa violência. Toda mulher que procura a delegacia para registrar um boletim de ocorrência, ela é orientada a já pedir a medida protetiva se ela tiver interesse, que é um instrumento, a ferramenta que protege a mulher de novas agressões, que ela não sofra novas agressões. Porque essa protetiva, o que ela faz? Ela proíbe o agressor de se aproximar da mulher, de ter contato por qualquer meio de comunicação e, no caso mais grave, de retirar o agressor do lar. Então, toda vez que a mulher procura a delegacia para registro de boletim de ocorrência, ela é orientada quanto a essas medidas protetivas. E teve um avanço recentemente na legislação, porque a mulher não precisa registrar um boletim de ocorrência, por exemplo, de lesão corporal, ameaça para pedir uma protetiva, ou uma violência psicológica. Ela pode pedir a medida protetiva sem ter ocorrido qualquer
tipo de crime, pelo simples fato dela se sentir a parte mais frágil da relação, se sentir humilhada, ameaçada, mas não que signifique que ela realmente tenha sofrido esses tipos de crime. Então a legislação avançou nesse aspecto. Então antigamente, né, até alguns meses atrás, ela tinha que representar para poder pedir a medida protetiva. Hoje não. Ela pode registrar o boletim de ocorrência e pedir a medida protetiva independentemente de querer processar o agressor ou não. Então essa nova lei, doutora, ela melhorou, ela ajuda mais a mulher, ela tirou as dificuldades ou talvez a burocracia para ela conseguir afastar o agressor da casa dela? Sim, ela assim, facilitou, né? Porque haviam vários entendimentos com relação à Lei Maria da Penha. Então essa nova alteração, ela pacificou de uma forma a favorecer mais a mulher com relação ao alcance, né, às medidas protetivas. Ô, doutora, a mulher que se sente nessas condições, ela vai à polícia militar e faz o BO, ela vem até a delegacia e aqui vocês já recepcionam tudo? Então, nós temos duas situações. Há casos que a mulher aciona a polícia militar ou a guarda municipal, que acontece o atendimento no local que ocorreu, né, a agressão, o crime, e há casos que a mulher procura diretamente a delegacia da mulher. Muitas vezes, dos atendimentos da guarda municipal e da polícia militar, elas são orientadas a procurar a delegacia da mulher para o registro. Isso que se não for caso de prisão em flagrante. E há casos que a mulher já sabe, né, que tem que procurar a delegacia, às vezes não acionou a polícia militar ou a guarda e ela procura diretamente aqui a delegacia. Doutora, quando se fala em delegacia da mulher, as pessoas pensam assim, é por conta do marido e tal, mas o que envolve, além do lar, do problema familiar em casa, da briga, da agressão familiar, a mulher como um todo, tem outros tipos de situação que ela deve procurar a delegacia da mulher? Então, pela Lei Maria da Penha, é o crime de violência doméstica, crime de violência de gênero. É isso que atende a delegacia da mulher. Uma briga de trânsito entre um homem e uma mulher não é delegacia da mulher. Isso seria o atendimento pela delegacia de onde ocorreram os fatos. Então, a delegacia da mulher, ela abrange o atendimento de violência doméstica e familiar. Outros tipos de violência e violência sexual também. Que o novo decreto alterou as atribuições e incluiu a violência sexual. Uma mulher que é estuprada ou uma criança que sofre, né, um estupro, é atribuição da delegacia da mulher fazer esse atendimento, a investigação, todo o encaminhamento para a justiça. Doutora, eu já ouvi algumas vezes as pessoas dizerem assim, a mulher ela tem medo de ir lá fazer o BO e ficar pior. Por exemplo, ela tem um problema, ela se sente ameaçada, não apanhou, não houve uma agressão, mas ela está vendo a qualquer momento isso podendo acontecer. Nesse caso, a partir do momento que ela veio aqui e falou, apresentou umas provas, apresentou a situação, muitas delas têm medo de vir, não acontecer nada e ela ser mais perseguida ainda ou talvez sofrer agressão. Nesse caso, quando ela vem, já toma-se uma providência imediata ou é chamado para depor o cidadão? Como é que funciona? Para que as mulheres que estão em casa agora nos assistindo se sintam seguras em procurar a sua delegacia. Então, a partir do momento que a mulher procura a delegacia, é registrado o boletim de ocorrência e é ofertado a ela o pedido de medida protetiva. O pedido de medida protetiva seria a ferramenta que pode ajudar a mulher naquele momento, de uma forma imediata e rápida, para retirar do lar ou proibir que o agressor se aproxime novamente dela. Depois desse primeiro passo, se ela solicitar a medida protetiva, o agressor ele é intimado para vir na delegacia e segue esse processo para o fórum. Isso se ela quiser o processo. Se ela optar a não processar o agressor, o boletim de ocorrência só fica registrado na delegacia. Após isso, vai ter toda a fase processual no fórum. Mas muitas mulheres realmente elas têm medo do registro, têm medo de chegar na delegacia, de registrar. Mas se ela não quiser registrar, a prefeitura disponibiliza um órgão chamado CRAM, que dá todo o apoio psicossocial para essa mulher, que ela ainda tem medo, está insegura, ela tem esse sentimento que pode a situação dela ficar ainda pior se ela procurar uma delegacia, que eles trabalham com a vítima de violência doméstica, nesse sentido de fortalecer, da mulher criar coragem, de ela ter uma convicção de que ela precisa denunciar o agressor para ele ser punido ou para ela ter uma medida protetiva para cessar aquela violência que ela vem sofrendo ou para ela
evitar uma iminente violência dentro do lar. Doutora, a senhora tem uma estrutura do município, governamental, uma coisa que no caso da mulher ser retirada do lar, para ela ser, vamos dizer assim, esconder ela em algum lugar para protegê-la por um momento, por um tempo. Existe essa estrutura hoje aqui? Sim, ou não? nós contamos, né, com o CRAM, que faz essa viabilidade de abrigar a mulher. No caso, ela tem a necessidade de ser retirada do lar, não tem condições de ficar na cidade, ela vai para um abrigo e ela fica nesse abrigo o tempo necessário até que ela possa retornar para o lar e para a rotina dela. Doutora, nós da imprensa estamos acostumados a ouvir o bem ou mal, ou crítica, ou elogio, e o que eu tenho escutado, o que eu tenho visto em Piracicaba são elogios à sua delegacia, ao seu trabalho. Doutora Mona Lisa, por exemplo, eu não sabia o seu nome, que era Santos, mas Mona Lisa eu estou acostumado a ouvir elogios pelo seu bom trabalho. Eu sei que a estrutura não é tão grande, tão gigante, não tem uma grande estrutura de profissionais, mas a senhora tem atendido muitos casos. A senhora poderia falar assim, mais ou menos, se é possível nesse momento, durante o ano passado e durante esse ano, se aumentou muito, se tem tido um controle dessa situação, os homens continuam mais agressivos, menos agressivos, depois do Covid, piorou? Então, no Covid nós tivemos aquela situação que ninguém registrava boletim de ocorrência, parecia que a violência não estava acontecendo, mas ela estava acontecendo. Depois que passou o Covid, né, a pandemia, as rotinas retornaram, né, a gente começou a registrar novamente os boletins de ocorrência, mas acredito que ainda 2021 e 2022 pode-se dizer que esteja equivalente a 2019 antes da pandemia. O ano passado nós tivemos um grande número de registros realmente, muitos pedidos de medidas protetivas, mas ainda não fiz um comparativo 2022 e 2023 desse primeiro semestre. O que pôde se observar nesse ano é que nós tivemos um número já alto de feminicídio na cidade, né? Dias atrás ocorreu o 6º feminicídio e o ano passado não tivemos esse número durante o ano todo. Então, também convém destacar que alguns desses feminicídios que ocorreram, as vítimas não tinham boletim de ocorrência, não tinham medida protetiva, ou havia registrado o boletim de ocorrência em datas anteriores, mas não chegaram a pedir protetiva, e outras tinham boletim de ocorrência e protetiva. Então, nota-se que a violência está, de uma certa forma, aumentando, né? Não só aqui em Piracicaba, mas como um todo, né? No país. E as ferramentas que a gente tem é a medida protetiva, que eu falo para a mulher sempre solicitar a medida protetiva. Não tenha dúvida, porque às vezes elas ficam na dúvida se vai solicitar ou não. Então solicite a medida protetiva, porque se ela mais para frente ela entender que ela não tem mais necessidade, ela pode pedir a revogação em juízo. Ok, doutora, alguma pergunta que eu não te fiz, você gostaria de falar? Fica à vontade. Gostaria de falar para todas as mulheres de Piracicaba que a delegacia está à disposição delas. Caso a delegacia esteja fechada aos finais de semana e à noite, nós temos uma sala no plantão policial, que é a delegacia 24 horas online, que lá também ela tem um atendimento especializado por uma delegada, pelas escrivãs, e lá já também tem a possibilidade de solicitar a medida protetiva, que geralmente ela sai de imediato, né? No dia seguinte o juiz já decide e já concede. Então, qualquer mulher que estiver sofrendo violência doméstica ou familiar, procure a delegacia da mulher ou o plantão policial, que nós estamos aqui para ajudá-las a superar essa fase de violência, tá Doutora, bom? muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viu? E no próximo bloco nós vamos continuar com a utilidade pública. Nós vamos falar com uma doutora atendendo pedidos das pessoas que nos acompanham aqui em nosso programa. No próximo bloco nós vamos falar da sua aposentadoria e também de assédio moral com o doutor Daniel Silva Nunes. Eu volto já já. Os equipamentos da Smart Use, conquiste a sua casa automatizada. Controle tudo em sua casa com um simples comando de voz. Nossos produtos podem ser testados através da realidade aumentada. Assim, você pode ter a experiência de possuir uma casa totalmente inteligente. Essa é a sua melhor oportunidade de automatizar o seu lar. Smart Use, equipamentos inteligentes.
O Pirapop é um portal de notícias criado há 3 anos com a missão de valorizar a ética, a verdade e a credibilidade para os nossos seguidores. No Pirapop, você encontra as mais diversas linhas editoriais que oferecem um conteúdo atualizado, regional, do Brasil e do mundo, levando informações relevantes, onde você acompanha as últimas notícias sobre esportes, política, saúde, ciência e muito mais. Aqui temos o seu melhor espaço online. Amplo espaço com estacionamento gratuito, brinquedoteca, amamentação, fraldário, cafeteria, sala de estar com 2 ambientes, velórios humano e pet e um salão nobre para homenagens e despedidas, fazem do Memorial Metropolitano de Piracicaba um local diferenciado, visando amenizar a dor da família enlutada e proporcionar ao ente querido o direito de ser velado com amor, respeito e dignidade. Memorial Metropolitano de Piracicaba. Velórios 24 horas. Rua Cajobi, 326, Parque Continental, Chicó, Piracicaba, São Paulo. Telefone 19 3382 5292. Memorial Piracicaba, uma empresa das funerárias Abil, Grupo Unidas e Grupo Bom Jesus. E agora, no segundo bloco, nós vamos tirar dúvidas de telespectadores, de pessoas que nos assistem e que pediram para a gente buscar a resposta para algumas dúvidas que as pessoas de casa têm. No primeiro bloco falamos com a doutora Mona Lisa, delegada da mulher aqui de Piracicaba, também atendendo a você de casa e a pedidos de você de casa que manda nas nossas redes, no nosso WhatsApp do programa. Dr. Daniel Silva Nunes, ele que é contador, advogado e professor de Direito, está aqui para nos tirar algumas dúvidas. Nesse primeiro momento, aposentadoria e em um segundo momento, assédio moral. Ou seja, nós estamos fazendo um programa hoje atendendo aos pedidos de você de casa. Doutor, muito obrigado da sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Brito. Obrigado a todos os telespectadores. Boa tarde e... estamos aqui. Vamos de aposentadoria. Doutor, para começar, é obrigatório o desconto da Previdência na nossa folha de pagamento? Isso é uma dúvida e uma questão gigantesca, né? Por quê? Porque sempre quando você é assalariado, vai haver essa retenção na empresa. Porque é importante lembrar que a aposentadoria é um benefício opcional quanto à sua concretização, mas não quanto à sua aderência. Isso significa que tanto a empresa quanto o contribuinte tem que fazer esse recolhimento. Legal. Agora, doutor, esse recolhimento da Previdência, só aposenta quem tem ele ou não? Sim, só é possível requerer uma aposentadoria ou algum benefício mediante a contribuição, né, Brito? Veja bem, nós temos aí a situação, uma questão, até vou adiantar a sua pergunta, sobre dona de casa. Dona de casa pode se aposentar? Sim, pode. Porém, ela não tem uma atividade remunerada. Ela quando a pessoa cuida do lar, cuida da família, então não tem uma atividade remunerada. O que ela pode estar fazendo? Ela pode estar fazendo uma contribuição como contribuinte facultativo e recolhendo o período, normalmente pelo menos tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição para poder requerer aposentadoria ou algum tipo de benefício. Vamos dizer que antigamente tinha a aposentadoria de fundo rural, da mulher, tal, chegava aos 65 e aposentava com salário mínimo. Hoje, às vezes até com pouco recolhimento, ou quase nenhum recolhimento, apenas uma prova de que trabalhou na roça e tal. A mulher hoje, então, se ela não tiver nenhum desconto, ela completa 62, 65, ela não foi incluída na lei, ela não pode receber uma aposentadoria? Se ela não tiver nenhuma contribuição e não tiver nada que comprove a participação dela, como você disse, em algum fundo rural, não tem como requerer aposentadoria. Para essa dona de casa, ela tem que recolher 15 anos? Pelo menos 15 anos. Pelo menos 15 anos. Com base no salário mínimo. Ela está em casa, tal, ela faz o quê? Um recolhimento? Ela paga individualmente? Isso, faz aqueles chamados carnezinhos, né? Carnezinho de contribuição e faz o recolhimento como contribuinte facultativo. Ok, o que ela tem que fazer? Como ela faz isso? Ela pode procurar um escritório ou procurar alguém que entenda da aposentadoria, que trabalhe com isso, levar os dados dela, como nome, o NIT, e ver
o valor da contribuição que ela quer. Normalmente é o piso do salário mínimo, que hoje está R$ 1.320. Aí ela vai recolher em torno de R$200 e poucos. Hoje a aposentadoria, doutor, como é que está? É por idade? Hoje nós temos... por tempo de trabalho? Como que está funcionando? Nós temos os dois, por tempo de contribuição e por idade. E hoje, depois da reforma previdenciária, nós temos que atingir uma pontuação mínima aí para conseguir aposentar. Por exemplo, eu tenho que contribuir para aposentar 35 anos, mas se eu não tiver os 65, é 65? Aí você vai cair no fator previdenciário, né? Que é aquela redução que tem, o cálculo, que hoje é muito tem N formas de você saber se está no tempo de aposentadoria ou não. Principalmente o INSS, ele disponibiliza. É muito complicado fazer o cálculo, mas no site do meu INSS, ele disponibiliza uma calculadora onde a gente pode estar consultando lá o tempo. Sabe outra dúvida aqui das pessoas que estão em casa? Hoje, uma parcela muito grande da população, ela trabalha com MEI, ela abriu lá sua MEI, paga lá mensal, anual, ela tem uma contribuição que ela faz através da MEI. Hoje, muitas empresas não usam o tempo todo o funcionário, ela prefere que o funcionário tenha uma MEI e forneça nota, seja um prestador de serviço. Olha, Brito, sou MEI, sou microempreendedor individual. Todo mundo sabe que o MEI, quando ele adere ao microempreendedor individual, ele contribui com uma parcelinha lá mensal para o fundo de garantia, em torno de 5%. Porém, para ele se aposentar, ele tem que contribuir, para que não seja com um salário mínimo, porque às vezes ele fala assim, nossa, mas eu trabalhei tanto, fiz tanto e vou me aposentar com salário mínimo. Ele vai seguir a mesma regra da empregada doméstica, da dona de casa, fazer um carnezinho e recolher como facultativo para fazer uma complementação para que ele possa aposentar com uma aposentadoria um pouco melhor. Ou seja, o MEI, quem tem a MEI, aposenta-se com salário mínimo se ele contribuir somente com a MEI. Se ele contribuir só com a MEI. Mas se ele quiser aposentar com 2 salários mínimos, então ele pode contribuir pela MEI e fazer um recolhimento paralelo. Isso, uma complementação desse recolhimento. Muito bem. É importante a gente aqui, o doutor Daniel, que é especialista no assunto, professor de direito, contador, advogado, e a gente precisa tirar realmente as suas dúvidas. A maioria das pessoas hoje tem muita dificuldade e carece dessa utilidade pública, especialmente nós da imprensa. É isso que nós queremos fazer. Ainda sobre a Previdência, você tem alguma coisa a acrescentar? Tem sim. No MEI é importante que você faça um recolhimento aí, porque quando você recolhe da parcelinha do MEI, é 5%. Então é importantíssimo que você faça um recolhimento de 15% através do carnê, tá? Para fins de aposentadoria mesmo. Então você recolhe pelo MEI e faça um carnezinho complementar de 15% para poder fazer esse recolhimento. Muito bem. Doutor, nós falamos agora de Previdência, eu vou abusar de você um pouco aqui no nosso programa e vamos segurar. Vamos falar de outro tema que nós, especialmente, recebemos algumas denúncias, as pessoas falam assim, viu, você está falando da cidade, está falando das coisas da cidade, você está mostrando as coisas da cidade, mas a gente tem algumas dúvidas e gostaria que você fizesse um programa. Assédio moral é um tema que cada vez mais as pessoas vêm procurando, vêm tentando entender, porque no passado existia muita humilhação do patrão, do chefe, do responsável de setor, de gritar. Hoje nós temos que trabalhar de uma forma que o líder seja um líder nato e saiba lidar com uma equipe de profissionais. Ainda existe muito, ou vá para aquele lugar, ou você é isso, ou você é aquilo. O que é que caracteriza o assédio moral? O assédio moral, Brito, como você mesmo disse, ele é caracterizado dentro do ambiente de trabalho. Por quê? Com aquele tratamento excessivo do superior hierárquico. Então isso caracteriza o assédio moral. Você desabonar um funcionário publicamente. E por incrível que pareça, esses assediadores hoje, eles têm meios e métodos de agirem, né? Ou seja, eu vou te assediar moralmente, não faço o assédio em público, então fica muito mais difícil de comprovar.
a comprovação do assédio moral dentro do trabalho é muito difícil, é muito complicado. Mas é isso, o assédio moral, ele é uma vertente que se dá na relação de emprego. Doutor, voltando para a gente estar caminhando para o final do programa, eu ainda quero voltar no primeiro tema. Esse nosso programa, ele é um programa light, mas é um programa de atendimento a solicitações, e o Pirapop na TV não é só traz notícia boa, apresenta coisas boas, a gente conta história, a gente conta história de superação, história de vida, mas a gente vai buscando atender o tempo todo as solicitações das pessoas que nos acompanham. Nós sabemos que o Pirapop na TV, na Tati Record TV de sábado, nós estamos tendo uma audiência maravilhosa, nós estamos tendo uma reciprocidade daquilo que a gente faz com o seu, com a sua participação, com os seus questionamentos, com as suas sugestões, né? E você nos assistindo nos ajuda muito. Até aproveito aqui para dizer, olha, não é só o Pirapop na TV, tem o pirapop.com.br, portal de notícia, onde você também pode estar mandando os seus questionamentos. A MEI, doutor, a pessoa é orientada, eu vou voltar na MEI, nós falamos sobre assédio moral, e eu quero voltar ainda para a gente encerrar. A pessoa fala, mas como é que eu abro uma MEI? Tá bom, eu estou em casa, dona de casa, tal, eu vou abrir uma MEI, mas eu não vou tirar nota fiscal, eu vou pagar a sua MEI. É melhor pagar a MEI ou ela recolher? O valor financeiro é o mesmo dos recolhimentos ou dos gastos? Ela pode abrir uma MEI dizendo, não, vou abrir uma MEI, vou pagar mensal a minha mensalidade, mas não vou tirar nota. Boa pergunta, Brito. Por quê? Quando você decide abrir uma MEI, a MEI é uma pessoa jurídica. Então, uma empresa que tem que caminhar mensalmente certinho. Então, além de você abrir a MEI você tem que procurar um contador. Um contador para que registre ela certinho nos órgãos e, inclusive, faça a inscrição municipal dela. Porque eu vejo que aparece muita gente que abre MEI e não está aberta até a fase final, que é a prefeitura. Ela só abre lá nas redes sociais? Só abre isso, segue o roteirinho nas redes sociais, na internet, abriu e pronto, tá ali. Aí ela não vai atrás de imprimir as guias do pagamento, né, que é o pagamentinho que contribuiria para a Previdência Social também, e porque a MEI ela não tem uma obrigatoriedade, enfim, você pode abrir uma MEI e não necessariamente emitir nota, não tem uma obrigatoriedade da MEI emitir nota. Porém, há irregularidade. Você tem declaração para fazer, declaração anual, e quando a pessoa vai ver, ela está com restrição no CPF por causa da MEI. Se você quer contribuir sem abrir uma MEI, se você só quer contribuir, então o aconselhamento é que recolha como contribuinte facultativo. Pelo menos você faz seu recolhimentinho mensalmente e está isento de outras responsabilidades. É melhor o carnezinho. Então. É melhor o carnezinho. O preço equivale ou não? Não, porque com a MEI você tem que fazer manutenção. No primeiro ano o escritório pode fazer para você gratuitamente. Depois do segundo ano você pode ser taxado pelos honorários do escritório. Doutor, ainda sobre a MEI, eu abri aí uma MEI, eu tiro nota, eu faço uma prestaçãozinha de serviço, tiro nota e tal. No caso, a MEI, eu sofro um acidente, eu estou lá. Eu faço uma prestação de serviço, tiro uma nota, às vezes pouca nota, porque às vezes é fornecer bolo, doce, sei lá, e as pessoas querem a nota. Eu sofro um acidente. Eu tenho direito a ter aquela... o acidente, o auxílio... O auxílio doença? Tem direito até ao auxílio doença porque você está contribuindo mensalmente. Como proceder nesse caso? Aí você liga no 135 e vai marcar lá a sua perícia. Normal, então você passa por uma perícia normal, só que é você próprio que faz o agendamento. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. No sábado passado, nós mostramos a cidade de Rio das Pedras, o aniversário da cidade, os feitos, as coisas boas de Rio das Pedras. E no próximo sábado, nós vamos mostrar o aniversário de Piracicaba, as coisas boas de Piracicaba. Eu quero aqui, tem alguma pergunta que eu não fiz, doutor, o senhor gostaria de falar? Não, tranquilo, pode ir. Doutor, muito obrigado, viu? Muito eu obrigado. Que agradeço novamente a oportunidade e sempre que precisar a gente se coloca à disposição, Brito.
falamos com o doutor Daniel Silva Nunes, ele que é contador, advogado e professor de Direito. No próximo sábado, no mesmo horário, às 13h15, aqui na Tati TV Record. Muito obrigado e fiquem com Deus.